Olá, sejam bem-vindos ao canal Descomplica Pra Gente. Hoje, dia 19 de fevereiro de 2024, e hoje nós fizemos uma leitura de 3 capítulos do livro de Número. Hoje nós lemos os capítulos 22, 23 e 24. Agora, neste vídeo, nós vamos comentar um pouco sobre a leitura de hoje. Importante que você aguarde aí só um minutinho que eu já volto. Olá, voltamos com o nosso canal Descomplica Pra Gente. Esse canal foi criado para motivar você a estar estudando a Bíblia. Todos os dias nós colocamos aqui os textos que você vai ler, os capítulos que você vai ler, e neste vídeo, um pouco mais à noite, nós comentamos a leitura do dia. Eu desafio você a fazer parte deste ano bíblico conosco também, e vem com a gente. O nosso propósito é ler toda a Bíblia durante o ano de 2024. Mas para isso é importante que você dê um like neste vídeo e olha, importante, se inscreve neste canal. Então o like e a inscrição você tem que fazer. É importante isso, porque quando você dá um like no vídeo e quando você se inscreve no canal, o algoritmo do YouTube vai entender que esses vídeos são relevantes. E ele vai oferecer esse vídeo para outras pessoas. Então, outras pessoas poderão ser abençoadas com a leitura da Bíblia também. Você pode estar ajudando desta maneira, dando um like no vídeo e se inscrevendo no canal. E não esquece também de compartilhar este vídeo com o maior número de pessoas possíveis, ok? Muito bem, em Números capítulos 22, 23 e 24, nós lemos sobre a história de Balaque e Balaão. Balaque era um rei dos Moabitas naquela ocasião. Então, naquela ocasião, onde o escritor do livro de Números narrou essa história, que achamos que foi Moisés que escreveu esse livro, Balaque, ele era rei ali dos Moabitas. E quando Balaque vê o povo de Israel todo acampado ao redor, já chegando praticamente em Canaã, eles estavam perto ali de Jericó, do outro lado do Jordão. Então Balaque já tinha ouvido falar também de Israel, do Deus de Israel, do Deus que vencia a guerra pelo seu povo. Então Balaque temeu. Balaque temeu pelo seu povo, ele se preocupou e ele pensou: eu tenho que fragilizar esse povo de Israel para que depois eu possa derrotá-lo. Balaque sabia de um profeta chamado Balaão e chamou Balaão para que Balaão então pudesse amaldiçoar o povo de Israel. Balaão, ele havia sido em algum momento da vida dele um profeta verdadeiro. Ele era um profeta de Deus em algum momento da vida dele. Porém, Balaão se deixou corromper. Ele ficou sendo um falso profeta, um profeta corrompido, mais interessado agora no que a função dele de profeta poderia proporcionar para ele, não o que ele poderia proporcionar para as pessoas. Ele estava mais interessado nas bênçãos que vinham para ele do que ele poderia abençoar outras pessoas. Ou seja, Balaão estava interessado no dinheiro. Ele era um profeta corrompido, então as pessoas que iam consultá-lo, ele cobrava, ele queria se enriquecer. Então ele virou ali uma espécie de falso profeta, mas em algum momento ele realmente era um profeta verdadeiro. Tanto é que ele chega a consultar Deus e Deus responde ele. Mas veja, Balaão, ele deixou-se corromper. Então Balaque, ele envia mensageiros agora para Balaão, com tesouros, com presentes, para que Balaão pudesse ir até a terra de Moabe com a intenção de amaldiçoar o povo de Israel. Balaão sabia quem era o povo de Israel e sabia quem era o Deus de Israel. Então Balaão não tinha nada, havia nada escondido dele, ele conhecia tudo aquilo ali, ele conhecia o povo, conhecia o Deus. Aí ele fala para os mensageiros: fiquem aqui essa noite que eu vou consultar o Senhor. No versículo 12, nós lemos qual é a vontade de Deus, então guarde isso.
Números capítulo 22, verso 12. Diz assim o texto bíblico para nós. Então disse Deus a Balaão: não vá com eles, nem amaldiçoe o povo, porque é povo abençoado. Então, ponto final. Essa era a vontade de Deus. Não vá com eles e nem amaldiçoe o povo. Não amaldiçoe esse povo de Israel, é um povo abençoado. Ponto final. A vontade de Deus é essa, ok? Gravem isso. Muito bem. Então Balaão fala: olha, eu não vou com vocês, porque Deus não quer que eu amaldiçoe o povo. Aqueles homens voltam e conversam com Balaque. Balaque então aumenta a oferta, aumenta as gratificações, digamos assim, e outras pessoas também, outros mensageiros, eles voltam a Balaão. E quando eles voltam a Balaão, Balaão os recebe. Aí Balaão vem com a história de novo, no versículo 20. No versículo 19, agora peço que fiquem aqui também esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Mas Balaão já sabia qual era a vontade de Deus. Balaão estava interessado no dinheiro, naquelas recompensas que ele receberia. Então, como se ele estivesse teimando com Deus, querendo que Deus abrisse ali uma brecha, um motivo para que autorizasse ele a amaldiçoar o povo, porque ele queria isso a fim de receber a sua recompensa financeira. Agora veja, no versículo 20: de noite o Senhor veio a Balaão e lhe disse: como aqueles homens vieram chamá-lo, levanta-te e vá com eles, mas faça apenas o que eu lhe disser. Por que Deus age dessa maneira? Por causa da teimosia de Balaão. No verso 12 deixou explícito para nós que a vontade de Deus é: não vá com eles, com os mensageiros, nem amaldiçoe o povo. Mas como Balaão teimou, agora como se Deus falasse assim: olha, então vai, mas esse vai falando não vai. Desde que Balaão já sabia qual era a vontade. Tanto é que no decorrer do texto, nós vemos aí a partir do versículo 23, versículo 21, que o anjo do Senhor, ele se coloca ali à frente da jumenta de Balaão, com uma espada na mão, impedindo que Balaão continuasse. Deus se irou com a ira de Balaão, porque Deus não queria que ele fosse, de tanto ele teimar. Ele foi autorizado a ir, mas a vontade de Deus, como eu disse e repito, já está expressa no verso 12. E aí então o anjo, por 3 vezes, o anjo se coloca na frente da mula, e por 3 vezes Balaão surra, né, agride a mula. Na terceira vez, aquela mula, ela fala com Balaão: por que você está me agredindo? Eu nunca fiz isso com você. Aí o anjo do Senhor se revela para Balaão. Deus abre os olhos de Balaão, e Balaão vê o real motivo por que aquela jumenta dele, ou mula, ela não estava caminhando. Havia alguém ali, o anjo do Senhor estava ali. Mas Balaão, ele teimou e ele foi se encontrar com Balaque. E quando ele se encontra com Balaque, a partir do verso 23, nós lemos que Balaão, ele, ao invés de ele amaldiçoar o povo, ele abençoa o povo. E o versículo 8 diz assim: como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem Deus não denunciou? Versículo 8 do capítulo 23. E aí Balaque então responde a Balaão no verso 11. Balaque diz assim: o que foi que você me fez? Eu chamei para amaldiçoar os meus inimigos, mas se você somente abençoa. Balaque fica bravo com Balaão. Mas Balaão, ele não tinha autorização de Deus. Deus protegia aquele povo. Deus não autorizou Balaão a amaldiçoar aquele povo. E pela segunda vez, então, Balaque insiste com ele, e ele, interessado no dinheiro, ele tenta amaldiçoar o povo, mas ele acaba abençoando o povo. E assim foi pela terceira vez. Balaão, ele interessado no dinheiro, ele quer amaldiçoar o povo, mas ele acaba abençoando o povo. Até então que Balaque falou: chega, volta lá para a sua cidade, para a sua terra. Balaque ficou irado com Balaão. No capítulo 24, verso 10, Balaque então ele se ira com Balaão. Mas Balaão, ele está armando um golpe aí que nós vamos ler nos próximos capítulos. Nós vamos entender o que Balaão faz aí, tá? Então a gente vai continuar a leitura, e nas próximas leituras nós vamos focar, nós vamos aprender qual é um outro golpe que Balaão usa
para prejudicar o povo de Israel. Ok? Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Um abraço, tchau, tchau.